para a aula de tipos de desenvolvimento. Olha só, temos que lembrar que a dissertação argumentativa, modelo Enem, você tem que diversificar. Eu tenho passado atividades e nas atividades eu solicito que você especifique qual introdução você colocou. Já tivemos aula com introdução. Especifique qual tipo de desenvolvimento. Eu estou aqui chamando a atenção novamente. Eu quero que isso seja colocado, certo? Na aula de vocês. Gradativamente eu vou acrescentando mais para não complicar, ok? E tipos de conclusão. Qual foi o tipo de conclusão? Também já tivemos uma aula com conclusão. Basta vocês olharem. A 2000 e 3000 estão tendo praticamente as mesmas aulas, ok? Então veja, se você não assistiu, olha lá para trás, porque tem. Se não tiver, o que eu acho muito difícil, você já tiver essa aula comigo na sala. Mas vamos lá que eu não vou deixar ninguém para trás. E hoje eu vou colocar um tema de redação, portanto, muita atenção ao que vou apresentar ou reapresentar, eu sei que vocês já conhecem essa matéria, certo? Enem não está cancelado até então temos sim que continuar os trabalhos e verificar as melhores formas para desenvolver e organizar toda a dissertação argumentativa. Ok, galera? Olha só, a estrutura da dissertação argumentativa, se você parar para analisar e lembrar, você tem que lembrar da sua introdução. Quando você pensa na introdução, você logo imagina que você tem a apresentação do seu texto. Quando você apresenta o seu texto, você já tem que lembrar o seguinte: estou fazendo rascunho, eu sempre aconselho fazer rascunho. Você vai ter que selecionar suas ideias. Você tem que organizar as suas ideias e colocar tudo numa linha de raciocínio lógico em todo o seu texto. Ah, mas tem texto que tem desenvolvimento que coloca a linha de raciocínio lógico. Ok, só que eu digo, a linha de raciocínio lógico, ela é do início ao fim de toda e qualquer redação. Por quê? A partir do momento que você foge ao tema, você pode zerar. A partir do momento que você não coloca a sua linha de raciocínio de uma forma que a pessoa consiga lhe entender, você vai perder. Porque você sabe o que você está escrevendo, mas você tem que conseguir, é necessário que você transpasse aquilo que você sabe para quem estiver lendo o seu texto. Não adianta chegar, não, mas olha, eu quis dizer não, eu não quis dizer não. Você tem que se colocar de forma objetiva e muito bem expressada para que a pessoa, ao ler, compreenda aquilo que passou pela sua cabeça e que você colocou em papel. Entendido? Então, veja, a introdução você irá colocar como você imaginar a sua ideia, a sua seleção de fatos. Você lê os textos motivacionais? Texto motivacional é aquele da coletânea que você não pode copiar nada. Se somente se você copie algo, o que você pode copiar? São os dados estatísticos. E os dados estatísticos, se você copiar, você terá que criar o seu texto. Não é pegar uma voz ativa e transformar na passiva e vice-versa. Você terá que criar e colocar aquele dado estatístico no seu texto, certo? Então você tem a sua introdução. Você quer fazer uma alusão histórica? Ok, mas cuidado para você não fugir ao tema. Já teve aula de introdução também. Depois da sua introdução, você tem os tipos de desenvolvimento. O que são os desenvolvimentos? Desenvolvimento nada mais é do que a apresentação dos seus argumentos. Eu costumo solicitar de 2 a 3, porque você tem 30 linhas para compor sua redação. O ideal é que você escreva o mínimo de 25 linhas. Ah, no Enem dá 7. Eu vou fazer 20. Cara, você quer tentar a sorte? Tudo bem, tomara que dentro dessas 20 linhas esteja um mega maravilhoso texto. Não é impossível você conseguir uma boa nota, mas eu acho que com 25 o texto vai ficar muito mais trabalhado, aprofundado. Você poderá utilizar de diversos argumentos, poderá utilizar de
tipos de articuladores, conjunções, você poderá brincar com a língua portuguesa. Coloca a citação, trabalha a parte mundial, se você quiser fazer um paralelo com o Brasil, porque o foco do Enem é Brasil, certo? Por exemplo, estamos em época de pandemia. Pandemia é inevitável. Se você abrir a internet, ligar no noticiário, você verá o quê? Vai mostrar a você, quando você busca casos de coronavírus. Então você tem Brasil, só vai ter somente Brasil se você solicitar unicamente Brasil. Caso não, vai aparecer Brasil e outros que também estão com a pandemia circulando. E daí você fará o quê? Terá um gráfico onde mostrará, o Brasil está em 8º, o Brasil está em 20º, a quantidade, a mortandade nos Estados Unidos é extremamente maior do que a do Brasil. Mas acontece que lá começou primeiro, acontece que no Brasil o isolamento começou antes. Então veja, tem vários argumentos que você poderá trabalhar, se for pandemia, tá? Para fazer um comparativo, desde que você pegue este argumento, vamos supor, eu utilizei Estados Unidos. Ok, agora você vai trabalhar Brasil. Quer fazer o comparativo? Tá, mas você tem que focar no Brasil. Entendido? Mas pode comparar? Pode. Até porque você vai apresentar que você também tem conhecimento do que acontece no mundo. E a pandemia, ela não é nacional, ela é mundial, certo? Infelizmente. Então, veja só. Eu costumo pedir 2 argumentos. No passado eu pedia 3. Por quê? A forma como nós montávamos os argumentos era diferente. Nós montávamos o argumento simplesmente com causa, consequência, acabou. Geralmente era assim, né? Um fato, causa, consequência. E o ponto de vista de vocês, que vocês, em sua maioria, somente pincelavam. Quando eu solicito que aprofunde, você tem que apresentar no seu argumento que você conhece o fato, que você conhece a causa, que você sabe a consequência, e você ainda vai aprofundar o seu conhecimento com aquilo que você tiver consigo naquele momento de conhecimento adquirido. Por quê? Se você ficar preso, não, eu só vou olhar isto, não, eu só quero olhar aquilo, não, eu não vou olhar, quando chegar o dia da minha prova eu dou uma lida e vou embora. Não é assim. Quanto maior for o seu conhecimento adquirido, mais fácil tornar-se a sua redação, certo? Aí veja, nos argumentos eu também tenho feito a seguinte solicitação, coloca uma citação, parece até que rimou, né? Não foi a intenção. Então, coloque uma citação, porque quando você trabalha com uma área sociológica, filosófica, você está trabalhando os pensários. E quando você trabalha com senso crítico, os diversos pensários, você está trabalhando a parte reflexiva, seja ela por dedução, seja ela por indução. Aconselho até vocês darem uma olhadinha na matéria chamada silogismo. É a matéria de filosofia, tá? E dentro dessa matéria você trabalha a dedução, assim como você trabalha a indução. São formas de você também criar o seu argumento. Silogismo é uma forma riquíssima, é uma forma maravilhosa para um excelente desenvolvimento do seu argumento. Valéria, você está mandando a gente estudar filosofia? Eu falo isso sempre. Quanto maior for o seu conhecimento, filosofia é extremamente bem visto pela banca do Enem. Você pode trabalhar a parte sociocultural? Perfeito. Se enquadrar, sem que você fuja ao seu tema. Lembra que eu coloquei a vocês que um aluno, certa vez, escreveu letra de uma música? Não tem problema, porque a letra da música, a música é conhecida por várias pessoas. Posso falar de um livro? Posso falar de uma série? É conhecida, é falada? Problema nenhum. É uma citação de um livro? Pode trabalhar. Agora, cuidado, porque se você quiser ali somente colocar aquilo para uma citação e ela não for verídica e a pessoa souber, que ela provavelmente vai buscar saber, você poderá perder todo o seu parágrafo. Então é melhor não arriscar, certo? No erro. Só faça o certo. Depois, olha aqui, eu tenho tipos de argumento por explicação. Você vai dizer o porquê dele, né?
tem a causa e a consequência. Esse é um bom argumento, desde que você aprofunde, coloque o fato, a causa, a consequência e aprofunde com o seu ponto de vista na terceira pessoa, certo? Porque você vai trabalhar a sua situação problemática. Depois, eu tenho a da trajetória histórica, esqueci de sublinhar, a trajetória histórica. Eu gosto da trajetória histórica quando você trabalha com os argumentos históricos, né? Porque você estará explorando a competência 2. Olha só como você mexe com todas as competências dentro dos seus argumentos. Na competência 2, ela valoriza o seu repertório, olha o que eu falo sempre, sociocultural. Mas veja, se você pegar e trabalhar com a parte histórica, eu vou colocar falando sobre a história, se for tecnologia, Revolução Industrial. Então vamos lá, estou falando sobre o avanço tecnológico durante a época da pandemia, inventei aqui agora, né? Durante a época da pandemia, como alunos e professores tiveram que aprender a manusear a tecnologia para que o ensino não parasse. Veja bem, então eu vou mexer lá com a Revolução Industrial? Sim, mas como? Eu vou colocar lá um parágrafo com 2, 3 linhas só falando da Revolução Industrial? Não. Não, você vai colocar o que você quer, que estará de acordo com a ideia do seu texto e irá montar o seu argumento. Por quê? Caso você faça diferente disso, você terá um parágrafo totalmente histórico. Parágrafo totalmente histórico, ele é descritivo. Se a sua dissertação ela é argumentativa, se faz necessário que você argumente no parágrafo do desenvolvimento. Se você fizer uma citação histórica contando a história da Revolução Industrial, caramba, ninguém está pedindo história. Não se esqueça que se você contar a história, você deixará de fazer uma dissertação argumentativa e passará para uma dissertação expositiva. Expositiva é aquilo que aconteceu que você vai expor a alguém. Só que, olha, a sua dissertação argumentativa, você tem que colocar o seu ponto de vista. Só exposição não dá certo. Você pode perder uma grande pontuação. Isso vocês não farão, certo? Mas se você fizer como coloquei, coloca lá a ideia da história. Depois que você coloca a história que lhe veio à mente, o fato que pode estar relacionado, tecnologia, tem como trabalhar, né? Ou pego o avanço tecnológico desde lá de trás. Pego uma parte, utilizo, apresento o avanço e apresento o presente. É um fato presente? Sim. Tem causa? Tem. Tem consequência? Tem. E o que eu penso disso? Aí você irá colocar o que você pensa com relação a isto. Olha, a galera do Enem gosta muito, tá? Assim como, e olha, a parte sociocultural aqui também entra filo, tá? A filosofia entra por aqui também. Contrastes de ideias. É possível contrastar argumentos contrários e favoráveis, evidenciando um posicionamento. Olha só, no Enem não costuma cair ideias contrárias. Suponhamos que eu vou falar sobre o isolamento social. Que ideia contrária que eu tenho? Eu não tenho ideia contrária ao isolamento social, mas existem muitas pessoas que têm sim ideia contrária ao isolamento social. Afinal de contas, vamos lá, vocês são os alunos que estão sempre atentos, então vocês sabem que tem isolamento vertical e isolamento horizontal. O horizontal todo mundo fica em casa, como estamos, ou deveríamos estar. E o vertical, aqueles que são de risco ficam em casa e aqueles que não são de risco vão trabalhar. Veja, por que eu estou falando do isolamento? Se você parar para analisar, o isolamento social, por muitos é bandeira erguida. Eu também sou bandeira erguida. Porém, veja, será que todo mundo é favorável? Eu vi no noticiário que São Paulo, por exemplo, não conseguiu chegar a 55% de pessoas fazendo isolamento social. Como assim? A pandemia está aí, está matando muita gente. E a doença está cada vez mais aumentando o número de infectados. Já passamos de 180 mil.
Então, por que eu estou falando do isolamento social? Que vai ser a redação que eu vou colocar para vocês. Tá? Eu vou escrever no quadro o que eu quero. Vocês irão buscar. Eu já coloquei para vocês, vou até repor no grupo o que eu quero que vocês assistam para um documentário, um outro do WhatsApp, para vocês montarem sua redação e ter o seu senso crítico. O seu não tem que ser o meu, como eu sempre falo, cada um tem o seu senso, correto? Então, veja, eu vou querer saber, sim, o que você pensa do isolamento social. Mas não quero saber só o que você pensa. O que é o isolamento social? Veja, vou colocar para vocês como se eu estivesse na sala de aula. Certa vez, conversando com alguém ao telefone, essa pessoa me falou o seguinte: eu preferiria morrer da doença a morrer de fome. Porque a doença, ela mata rápido. Então, eu vou morrer rápido. Já se eu não tiver comida, eu vou definhar, vou sentir dor, vou passar mal. Eu prefiro morrer pela doença. Eu fiquei, como assim? Como assim? E esse é um ponto. Outro ponto. As pessoas que estão no isolamento, muitos precisam sair para trabalho para conquistar o dinheiro para comprar seus alimentos. Há pessoas que têm seus salários, existe a ajuda financeira, ajuda emergencial proposta, entrega, cedida pelo governo. Mas vamos lá. A pandemia só aumenta. De quem é a culpa? A galera bota a culpa, sabe quem? Não estou defendendo ninguém, tá? Como sempre, eu não defendo. Mas vamos lá. Coloca a culpa no governante. Qual governante? Prefeito? Governador? Presidente? Vem cá. A nossa saúde pública, o nosso atendimento é bom? Os hospitais estão sempre prontos? Não, né? Tem maca para todo mundo? Não, né? Sabemos a deficiência do nosso sistema. Ok. Se nós sabemos a deficiência do sistema, e se a regra é isolamento social, por que as pessoas não ficam em casa? Porque as pessoas ficam por aí correndo, pedalando. Tem muita gente pedalando, tá? Não tô não. Muita gente pedalando. Correndo, pedalando, caminhando, visitando colegas, viajando. Tem gente do Rio viajando para a região dos lagos. Olha só como é que pode isso. O isolamento social fica onde? Aí o que acontece? Essa pessoa adoece, pega por aí, vai fazer uma visita a alguém, não vem escrito se a pessoa é assintomática, visita aquela pessoa, passa o vírus ali e vários falecem. A culpa é de quem? É do prefeito? A culpa é de quem? É do governador? A culpa é de quem? É do presidente. A pessoa tinha que ficar dentro de casa, mas a culpa é dos governantes, porque a pessoa não fica dentro de casa. Veja bem, analisa comigo. Isolamento social, gente. O que vocês acham? As pessoas respeitam? Não respeitam? O que vocês imaginam? Eu tenho o meu ponto de vista. Não vou colocar para vocês, mas veja, muitas pessoas estão aí, vai visita, vai ali, vai acolá. Eu somente saio somente se tiver, por exemplo, hoje que tomar vacina, tive que sair, saímos todos. Mercado é inevitável. Do contrário, é dentro de casa. E na minha casa ninguém entra. Tem algo que eu estou recebendo, é do portão para fora. Passou pelo portão, limpo tudo. Não é nem no álcool, é direto no cloro mesmo. Pego o cloro e limpo tudo. E visita. Meus cachorrinhos vieram me visitar. Making off. Making off, olha só. Legal isso. Agora falta o Sassão chegar aqui também, gente. Olha só. Beleza. Todo mundo pra casa. Partiu, Sassão? Casa, Sassão. Muito obrigada, galera. Esses são os meus alunos. Eles ficam ali fora só assistindo a minha aula. Abriu a porta, é festa. Né? Então, vocês já viram como é a situação, né? Só pra vocês verem meus amiguinhos passando por aqui. Não sei se deu pra ver, né? Porque eu não sei se o quadro permitiu visualizar os meus pastores. Então, veja bem, como eu estava falando, isolamento social, como devemos ver? Como você vê?
A pandemia está crescendo, as pessoas estão na rua. Ah, mas tem muitas pessoas buscando o seguro emergencial. E as outras que não estão buscando seguro emergencial? Como pensar? Eu vou querer que vocês coloquem, me façam uma redação. Já estou adiantando. Redação, o tema será isolamento social. Tema, isolamento social. O que vocês vão falar sobre isolamento social? O aumento da pandemia? De quem é a culpa? Vamos lá. Eu tenho meu ponto de vista. Vamos lá. Isolamento social. A pandemia aumenta. A pandemia, eu mudei a letra. A pandemia aumenta. De quem é a culpa? Estou fazendo lockdown, gestão da cidade. E nesse lockdown, as pessoas continuam indo para a rua. É absurdo, né? Continuam indo para a rua. Em São Paulo, a movimentação de carros está imensa. A colocar dias alternados para carro com placa par, carro para placa ímpar. Continua. Por favor, meu tema da redação será esse, tá? Isolamento social, a pandemia aumenta. De quem é a culpa? Aí você vai me dizer. Se você quiser falar sobre o isolamento vertical e o isolamento horizontal, você pode, não tem problema algum, desde que você faça isto, ok? É bem reflexiva. E às vezes até penso que tem contraste de argumentos aqui. Há quem seja favorável, eu sou, e há pessoas que não são favoráveis porque precisam trabalhar. Não seria, meu ponto de vista, que vocês não têm que pensar, não seria mais correto se as pessoas saíssem, somente aquelas, quem precisa sair? Médicos, enfermeiros, que mais? As pessoas que trabalham no supermercado, as pessoas que trabalham nos transportes, especificar. Aquelas pessoas ali precisam sair. Então, aquelas saem. Correto? Aquelas ali saem. E as outras que não precisam sair? Deixo um ponto de interrogação para vocês e esse é o tema. Vocês vão me perguntar, que eu já sei, né? Quantas linhas? Vocês sabem que é sempre máximo de 30, mínimo de 25. Você irá colocar tipo de introdução, como eu coloco no roteiro, o tipo de desenvolvimento e o tipo de conclusão que você seguiu, que você escolheu de acordo com as aulas. Se é para 2.000 e para 3.000. Ok? Se alguém da 1.000 estiver assistindo, também não tem problema, pode fazer. Então, vamos para cá. Já coloquei o tema da redação, linguagem formal, terceira pessoa, é claro. Tá? Vocês estão em casa, então, aquele dicionário pessoal que eu solicitei a vocês, que fizessem para rebuscar o seu vocabulário, utilizem, estão em casa, ok? Agora aqui, eu coloquei ideias aqui que tem argumentos contrários. A quem seja favorável tem que trabalhar, outros tem que ficar em casa, porque senão a doença aumenta e ela continua aumentando. É tão complicado falar sobre isso que agora ó, calei, certo? Enumeração, é o último, né? Enumeram informações, motivos ou consequências. É necessário que haja um detalhamento. Quando você enumera, você coloca quem você quer, né? Quero Maria, você vai falar, estou falando de isolamento, você vai colocar pá. Não quero falar sobre, senão eu vou acabar falando muito do meu ponto de vista. Aí você vai colocar o isolamento, como é, certo? E você vai detalhar todo ele. Eu não gosto muito dessa forma aqui não, porque você fica muito preso. Se você, por exemplo, vou falar sobre o Brasil, vou falar sobre a saúde, vou falar sobre a segurança e vou falar sobre a educação. Então, uma vez que você enumera, você tem a obrigatoriedade de escrever sobre os três. E se de repente você esquecer de algum deles, não tem mais chance. Você terá que escrever e exatamente na ordem que você fez a apresentação na sua introdução, tá?
Depois do desenvolvimento, vocês sabem que vocês terão que colocar, vou colocar aqui que isso aqui é a parte, é um dever que eu estou passando, né? Então, a parte você terá aqui a conclusão. A conclusão nada mais é do que a proposta de intervenção. Ok? Proposta de intervenção que você irá apresentar. Entendido? Você não se esqueça que você tem que dizer por onde vai começar, de que forma aquilo deverá ser executado, quem irá executar e qual objetivo você pretende atingir com aquilo. Entendido isso, gente? A aula de hoje foi. Até a próxima!